Atendendo à sugestão de uma telespectadora aqui do nosso YouTube da TV Pajuçara, ela nos pediu que nós falássemos sobre os direitos das empregadas domésticas. E a Maria Maciel, ela está ao vivo nesse exato momento com um advogado trabalhista. A gente vai fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria para que a Maria possa trazer essa informação importante para reforçar a importância da PEC das domésticas. E é isso que a gente quer saber agora com a nossa querida Maria Maciel. Maria, um assunto importante que, logicamente, nós fazemos o programa para a população e a população sugeriu, inclusive, essa pauta e a gente está trazendo aqui para saber todos os detalhes como prestação de serviço. Isso mesmo, Wilson. É claro que a PEC das domésticas traz uma série, né, de coisas, né, para você ver, é muito extensa. Mas, assim, o principal hoje o trabalhador doméstico tem os mesmos direitos que todos os trabalhadores. Existem algumas diferenças em relação à rescisão, e são essas dúvidas que a gente vai tirar aqui com o advogado, que é o Geraldo Carvalho, justamente sobre as situações que geram mais conflitos e dúvidas, né, dessas trabalhadoras. Boa tarde. Primeira coisa, os direitos são iguais, o que muda? Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo na TV Pajuçara. Então, são os mesmos direitos. A diferença é que a emenda constitucional que fez a adquirir novos direitos ao empregador mudou o jogo, que antigamente o empregado doméstico era expressamente excluído daquilo que vinha na CLT. Precisava assinar carteira, não precisava respeitar férias, 13º, e isso foi modificado, e então as empregadas e os empregados domésticos. Assim, é importante a gente saber também que não é só aquela que trabalha na limpeza de casa ou como babá. Pode ser um motorista, pode ser uma cuidadora, um cuidador, que é algo muito comum. Todos esses profissionais eles têm absolutamente os mesmos direitos de todo trabalhador urbano e rural. O que muda, basicamente, é o empregador, que não vai ser um comerciante, que esse empregador não vai ser alguém que ofere atividade lucrativa. Então, quando esse empregador ele não é alguém que tem uma atividade empresária, lucrativa, ele traz como trabalhador doméstico. E aí ele precisa pagar todos os direitos. A diferença básica é que, como não tem atividade lucrativa, não vai incidir, por exemplo, PLR, participação de lucros e resultados. Como é que vai ter o empregado, a empregada doméstica? Participação de lucros e resultados se não há lucro, atividade lucrativa. É um exemplo. Outro exemplo, a multa do FGTS dos 40%, no caso de demissão sem justa causa, que o trabalhador seletista tem, se for no caso da empregada doméstica, do empregado doméstico, esses 40% não vai ser pago pelo patrão apenas ao final do vínculo. Ele é pago a conta-gotas. A cada mês que ele paga os 8%, ele paga mais 3,2%, que é correspondente a quando ele, na hipótese dele demitir sem justa causa, aí o empregado recebe. Isso a lei fez por certa inteligência. A lei entendeu que, como não há atividade lucrativa, pode ser que não haja também provisão de fundos para pagar uma rescisão. Então, ele faz o empregado doméstico, o empregador, o patrão doméstico, ele faz o pagamento todo mês. Já que ele não é uma empresa, traz essa possibilidade. Isso acaba sendo muito útil. Agora, um dos grandes conflitos é com relação à questão da hora extra, né? Como comprovar, já que ele não bate o ponto, mas tem que ter o livro de ponto, o que é ideal? Exatamente. A outra questão, eu citei as diferenças formais do vínculo empregatício doméstico para os demais. Mas existe uma diferença substancial muito importante, que é a diferença na prática. E essa diferença da prática é a questão da prova. O empregado, a empregada doméstica, ela normalmente tem dificuldade de produzir certas provas que futuramente ela pode precisar no âmbito judicial. Deu errado, não recebeu as horas extras. Como é que eu vou comprovar que eu trabalhei horas extras na casa da minha patroa, por exemplo, se as minhas testemunhas não existem? Era eu e a patroa. As testemunhas que viram, por exemplo, é um filho, um parente que não vai provar por mim. Como eu vou fazer isso? Pensando nisso, a lei complementar que trouxe os direitos das empregadas domésticas obrigou a necessidade de registro de ponto. Então, o empregador não pode negligenciar isso, porque se o patrão não cobre o registro de ponto da empregada e essa empregada que trabalhava horas extras vai à justiça para receber, se ela não recebeu, se o patrão, se o empregador não apresenta um registro de ponto válido,
E aí, como registro de ponto válido, a gente precisa dizer que não pode ser aqueles registros de ponto fraudados, que tem a mesma hora de entrada, a mesma hora de saída. Se ele não apresenta um registro de ponto válido, o juiz vai ter que entender que aquilo que está sendo apontado pela empregada como hora extra vai ser considerado como válido, porque o empregador não cumpriu a sua obrigação de registrar. Diferente da empresa comum, né, quando não é um vínculo doméstico, que só precisa mesmo registrar esse ponto quando é mais de 10 funcionários, aquela questão que a gente já conhece. O empregador doméstico e o vínculo doméstico precisa ter registro de ponto sempre. Isso é importante, sabe? Eu queria deixar claro que é importante registro de ponto, vínculo contratual, porque vai deixar as coisas acertadas e o acertado não sai caro. Com certeza, isso que é importante. E a gente lembra que são os direitos, né, como salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por morte, tudo isso, esse empregado doméstico tem direito. E a gente volta com você aí no estúdio, Wilson.